Bem-vindos a esta videoaula, onde demonstrarei como criar um cadastro utilizando um arquivo XML no Delphi 7. Para isto, utilizaremos o componente Client Dataset da paleta Data Access. Coloque um componente Client Dataset no form. Para fazer o cadastro a partir de um arquivo XML já existente, clique no botãozinho do lado da propriedade File Name. Utilizaremos um arquivo XML que já vem nos demos do Delphi. Selecione a pasta C, Arquivos de Programas, Arquivos Comuns, Borland Shared, Data e selecione o arquivo country.xml. Para visualizarmos os dados, coloque um data source, ligue no client dataset e coloque um dbgrid e ligue no data source. Selecione o client dataset e mude a propriedade active para true. Você já visualizará em tempo de design os dados do arquivo XML. Vamos colocar um objeto dbNavigator para poder manipular os dados. Execute a aplicação e você verá que o cadastro já está funcionando perfeitamente. Vou incluir um país aqui chamado teste. Vou clicar no botão salvar. Você pode ver que o país foi incluído. Vou fechar a aplicação e executar novamente. E está aqui o nosso país cadastrado. Agora vamos definir uma estrutura de dados nova, como se estivéssemos criando uma tabela num banco de dados. Esta estrutura será utilizada pelo client dataset para armazenar os dados. Salve este projeto e vamos criar um novo para podermos fazer o segundo exemplo. Para iniciar este exemplo, coloque um objeto client dataset no formulário. Para definirmos nossa estrutura de dados, você deve clicar no botão do lado da propriedade FieldDefs. Será aberta uma janela onde definiremos os campos da nossa estrutura. Pressione o botão Insert para criar um novo campo. No Object Inspector, na propriedade Name, vamos colocar o nome deste campo como nome pessoa, underline pessoa. Em Data Type devemos definir o tipo do campo. Este campo vai ser do tipo String, então vamos colocar como ftstring. Em Size devemos definir o tamanho do campo. Eu vou colocar o tamanho como 35. Em Attributes, clique no mais e podemos definir, através da propriedade FARequired, que o campo é obrigatório, colocando a propriedade como True. Eu vou selecionar novamente a janelinha, pressionar Insert mais uma vez e criar um outro campo. Na propriedade Name, eu vou colocar o campo como endereço. O tipo vai ser String também. Required True e o tamanho colocar como 40. Vou clicar na janelinha novamente, pressionar Insert outra vez e definir um campo Data Nascimento. O tipo do campo vai ser ftDate, que é um campo Data. Vou colocar o campo como requerido e está pronta a nossa estrutura de exemplo. Pode fechar esta janelinha. No Client Dataset, clique com o botão direito e escolha a opção Create Dataset para que a nossa estrutura seja definida na memória RAM. Agora poderemos colocar um Data Source, ligá-lo ao Client Dataset, colocar um dbgrid, ligá-lo ao Data Source e está aí, ele já vai exibir os campos que nós criamos no dbgrid. Vamos colocar um dbNavigator para poder fazermos as operações na nossa tabela. Execute a aplicação. Você verá que as operações já podem ser executadas na nossa aplicação. Eu vou inserir uma pessoa aqui. Colocar uma data de nascimento. O campo aqui está definido como data. Se eu colocar uma data inválida, ele vai dar erro, dizendo que a data não é válida. Vou incluir uma nova pessoa. Digitei uma data inválida. Deixa eu arrumar aqui. E assim está cadastrado. Só que essa nossa estrutura está em memória. No momento que eu fechar a aplicação
eu vou perder todos os dados. Eu vou executar de novo, não tem nenhum daqueles dados que eu cadastrei. Para podermos fazer o client dataset salvar isso em um arquivo, deveremos atribuir um valor à propriedade filename do mesmo. O client dataset pode salvar os dados em um arquivo XML, que é um arquivo texto, ou em um arquivo CDS, que é um arquivo binário. Na propriedade filename, eu vou colocar o nome como cadastro.xml. Assim, ele já vai salvar os dados no formato XML. Eu não preciso chamar nenhum método para mandar salvar os dados. Apenas colocando um nome de arquivo na propriedade filename, os dados já serão salvos em arquivo. Como eu não informei nenhum caminho, coloquei somente o nome do arquivo, o arquivo XML será criado na pasta onde o executável estiver. Executei a aplicação para podermos fazer o teste. Eu vou cadastrar umas pessoas aqui. Vou fechar a aplicação e executar novamente. E você pode ver que os dados foram realmente gravados em arquivo XML e são automaticamente carregados quando eu executo. Eu cadastrei mais alguns dados para podermos fazer um teste. Vamos agora colocar um edit para podermos fazer uma busca dentro do client dataset. Vou colocar um edit e no evento onChange do edit nós vamos fazer esta busca utilizando o filtro. Lá no evento onChange, que é quando o usuário altera uma informação dentro do edit, nós vamos estar chamando o evento onChange dele, e na propriedade filter do client dataset estaremos definindo um filtro a partir do campo nome pessoa. Então assim eu vou colocar nome pessoa igual ao que está escrito dentro do edit. Só que o texto deve estar entre aspas. Então nós utilizaremos uma função que é a cutl_str para poder colocar o texto que foi digitado entre aspas. Assim eu coloco a propriedade filter como true para poder ativar o filtro. Vou executar a aplicação para podermos fazer um teste. Como eu coloquei o operador igual, a minha busca tem que ser exata. Então eu vou digitar Maria, só quando eu digitar o nome completo que ele vai encontrar. Você já pode ver que ele fez o filtro no client dataset, que os dados estão sendo exibidos filtrados no meu dbgrid. Só que para ele fazer uma busca parcial, eu posso utilizar o operador like como na SQL. Quando se utiliza o like, devemos colocar o caractere %, para definir a nossa busca parcial. Então eu quero que a busca seja feita no início das palavras. Assim, eu vou colocar mais %, para que a busca seja feita sempre no início. Eu vou executar a aplicação. E quando eu digitar agora MA, ele já filtrou Manuel e Maria. Só que neste caso, a busca é case sensitive, e ele faz diferença de maiúscula para minúscula. Então se eu digitar M minúsculo, ele não vai encontrar ninguém, porque não tem ninguém que comece o nome com M minúsculo. Nós podemos definir essa característica através da propriedade filter options. Se eu colocar filter options como case insensitive, ele vai deixar de fazer diferença de maiúscula para minúsculas. A propriedade filter options deve estar entre colchete, porque eu posso atribuir mais de um valor a essa propriedade. Vamos executar novamente a aplicação. Eu vou digitar M minúsculo agora e ele consegue localizar. Localizou Manuel e Maria. Agora vamos permitir que o usuário possa ordenar os dados clicando em uma coluna do dbgrid. Para isso, selecione o dbgrid e vá no evento onTitleClick. No evento onTitleClick, utilizaremos o client dataset, a propriedade indexFieldNames, para poder estar definindo uma ordenação. Neste evento tem um parâmetro column
que podemos saber qual foi a coluna clicada. Nesse parâmetro column, poderemos acessar a propriedade fieldName, que é o nome do campo da coluna clicada, e assim atribuímos o fieldName à propriedade indexFieldNames do client dataset, fazendo a ordenação. Então, agora, quando o usuário clicar na coluna, ela será ordenada. Todos os dados do dbGrid serão ordenados pela coluna clicada. Então, assim você pode ver que quando eu clico, ele faz a ordenação. Por essa aula é só. Espero que vocês tenham aproveitado os exemplos. Até a próxima.